Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. O Aurélio diz assim que o culto racional, ou seja, é para você ser de acordo com o culto. Ser formal é você ser de acordo com o culto. Então, se o culto é pentecostal, você tem que ser pentecostal. Glória a Deus! No livro de João, capítulo 20, livro de João, no capítulo 20, a Bíblia era simplesmente extraordinária. Eu estava lendo um salmo hoje, o Salmo 23, comentei até com a minha esposa. As pessoas leem muito e eu queria chamar a sua atenção para isso nessa noite. Muitas pessoas eles pegam a Bíblia, muitos pregadores chegam no culto, vai ler para poder trazer uma mensagem para a igreja. A mensagem ela tem que ser pensada para poder ser passada para as pessoas. No Salmo 23 as pessoas dizem assim: o Senhor é o meu pastor e só que no hebraico não é assim. Tenho 17 anos de igreja. As pessoas, 17 anos, não, 18 anos, estou enganado. 18 anos, fiz no mês passado. Só que no hebraico é assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe por que nada me faltará? Porque é Ele que não, porque é Ele o sofredor. Porque você vai ver na passagem assim, muitas pessoas vão dizer assim: Ele é meu pastor, mas me falta um emprego, me falta a comida dentro de casa. O Senhor é meu pastor, nada me faz parar, porque é Ele o que não me falta, é o Senhor que não me falta, e não as coisas dentro da minha casa que não me faltam. Então a gente tem que pegar a Bíblia, tem que fazer uma exegese da Bíblia de acordo com o que ela verdadeiramente é, para poder passar para vocês. A leitura vai ser um pouco extensa, se não der tempo eu não faço nenhuma exegese com a igreja, mas é necessário. Diz assim a palavra do Senhor. Se quiser pode sentar. No amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Quem foi ao sepulcro? Maria Madalena. E viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, ou seja, João. E disse-lhe: eles tiraram o Senhor do sepulcro. E não sabendo onde colocar imediatamente, Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam junto. Entretanto, o discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Versículo 11, para adiantar. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. No versículo 15, e Jesus perguntou-lhe: mulher... Não, no versículo 13 mesmo. Então os anjos... Não, versículo 14. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, ainda imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tirasse daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Raboni, que quer dizer mestre. Glória a Deus! Aleluia. Se eu fosse você, tem glorificado mesmo. Essa palavra é uma palavra simplesmente extraordinária. Glória a Deus! O que é que a palavra de Deus ela quer dizer para nós nessa noite? Queria que você prestasse bastante atenção. Os discípulos, eles foram todos ao túmulo onde Jesus se encontrara. Eu não vou muito a fundo, eu estava até preparando até uma pregação sobre isso aqui.
até do corpo de Jesus, que não poderia nem ser enterrado. Ele teria que ser enterrado como indigente. Ele não poderia ter nenhum sepulcro. Era assim que as pessoas eram crucificadas naquele tempo. O que eu quero dizer para você nessa noite? Maria Madalena, ela vai até o sepulcro pela madrugada e o que ela vê? Que a pedra está, ela não entra. A Bíblia vai dizer que ela vai até Pedro e João e diz para eles o que elas tinham, e ela tinha visto que a pedra estava removida. Só que ela não vê o corpo de Jesus. Ela não vê o que está dentro do sepulcro. Quero que você preste bastante atenção, que essa palavra é uma palavra muito extraordinária. Você vai entender o porquê. E ela conta para João e para Pedro. E eles ambos correm juntos, mas só que João vai correndo primeiro na frente. E quando ele vê e entra, a Bíblia vai dizer que ele vê os panos, ele não entra. Ele só observa do lado de fora e vê os panos caídos ao chão. Quando o discípulo Pedro, você sabe que Pedro ele é mais afobado, então ele entra dentro do sepulcro, ele é mais um homem mais sanguinário. Então ele já vê o que ele vê. O que Maria Madalena tinha falado, que eram as pedras tiradas, vê que o pano estava no chão e que tem um pano, os lenços estão dobrados em cima onde Jesus ele tinha sido colocado. Que você entenda, o pano dobrado, ele é extracultural. O que é cultural? Eu sei que muitos de vocês são um pouco leigos, talvez não tenha nem estudado cultura bíblica. E isso não é nem só cultura bíblica. Entenda, quando o homem, ele faz um jantar, ele tem servos. O servo, ele prepara todo o jantar, e o mestre dele senta lá. Quando o mestre dele senta lá, ele põe um lenço. É por isso que o lenço é cultural. Ele coloca o lenço lá. Então, ele come. Se ele pegar o lenço, se limpar e jogar fora, ele está dizendo assim: eu não quero mais. Se ele dobrar o lenço e colocar o lenço dobrado, ele está dizendo: eu vou voltar. Glória a Deus. Só o diácono de Rony entendeu. O que eu estou tentando dizer essa noite é o seguinte: enquanto você estiver do lado de fora, Deus ele vai te dar visão, e como ele deu a Maria Madalena. Agora, quanto mais você entrar para dentro, Deus está dizendo para você nessa noite: quanto mais você entrar, ele vai te dar mais visão. A Bíblia está falando que Maria Madalena, ela teve a visão, ela viu a pedra removida. Agora João a Bíblia diz que ele só olha para dentro. Quando ele olha para dentro, ele vê o pano que está lá no chão. Sabe o que isso quer dizer? Ele ressuscitou. Agora Pedro entra, Pedro é mais afobado, ele entra. Estou dizendo para você: quanto mais você entrar na presença de Deus nessa noite, quanto mais fundo você for, Deus vai se revelar mais para você. Porque quando Pedro entra lá dentro, a palavra está dizendo assim: eu vou voltar. Quanto mais fundo você for, mais Deus vai se revelar para você. Aqui a Bíblia está dizendo aqui nessa noite para você é o seguinte: lembra de Ezequias? A Bíblia está dizendo para ele: Ezequias, entra no côvado, a palavra diz assim que a água bateu nos artelhos. Entra mais porque há mais experiências aqui. Entra mais no côvado, a água bateu no joelho. A Bíblia diz que há mais experiências aqui. Entra mais no côvado, a água bateu no peito. Ao ponto de dizer que não consegui mais nadar. A Bíblia está dizendo para você nessa noite: entra dentro que Deus ele vai te dar visões espirituais. Ao ponto, cada vez mais que você buscar, mais ainda Deus vai te dar mais experiência. Deus vai te dar mais visão. A Bíblia fala que quando Maria Madalena entra pela segunda vez, e ela olha, quando ela olha pela segunda vez, ela não vê mais o que Pedro vê, ela não vê mais o que João vê, ela já vê anjo. Estou dizendo para você nessa noite: entra que Deus vai te dar visão espiritual. Agora, olha que extraordinário. Você deve estar pensando: ele está pregando isso aí no Google, não, irmão? É porque eu estou entrando mesmo. Quanto mais eu entro na palavra, Deus me revela. É isso que você tem que fazer. Quer um som de Deus, quer graça de Deus, quer ter um som de louvor? Entra que Deus ele te dá um som. Quer ter mais experiência na palavra? Quer chegar aqui e falar a palavra de qualquer jeito? Não, irmão. Tem que entrar para poder Deus te dar a revelação. Ele dá a qualquer um. Agora tem que entrar para poder buscar. A Bíblia diz que quando Maria está do lado de fora, eu vou a Bíblia diz que Jesus ele se revela para ela e ela não
E ela não conhece que é Jesus, ele só se revela para quem ele quer. Você entendeu porque eu tenho que entrar? Agora entenda. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela. Eu vou finalizar aqui. A obra que Deus vai fazer na tua vida é tão extraordinária que quem olhar para você não vai nem reconhecer que era você. A obra que Deus ele vai fazer na tua vida vai ser tão extraordinária que as pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer: é ele, Deus abençoou ele daquele jeito, Deus está honrando ela daquele jeito. É extraordinário. Isso é Bíblia, irmão. Eu estou prego a Bíblia. É por isso que eu entro para Deus me revelar, para me trazer de Deus, não é de mim. É de Deus trazer para vocês aquilo que Deus ele quer revelar para a igreja. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.